Eu vou então dar início à apresentação sobre a evolução do setor turístico. Esta apresentação tem como principal objetivo que os formandos percebam a importância do setor turístico, que entendam também o conceito de turismo e que possam identificar as diversas épocas históricas, relacionar as tendências atuais e futuras do desenvolvimento da atividade turística. Peço-vos, se tiverem alguma questão pelo chat, poderão colocá-las agora durante esta apresentação e eu no final irei esclarecer todas as dúvidas que me irão colocando. Muito obrigada. Em relação ao turismo, interessa saber primeiro o que é o turismo, qual é o conceito do turismo e neste momento é um dos setores mais importantes da atividade económica mundial. De que forma, portanto, o turismo neste momento emprega 1 em 11 pessoas a nível mundial e desta forma contribui para a criação de riqueza e melhoria do bem-estar dos cidadãos. De que forma é que isto acontece? Portanto, incentiva a produção e emprego, como já disse, e estimula o desenvolvimento de infraestruturas coletivas, tais como a construção de aeroportos, portos, terminal de cruzeiros, que temos agora 2 exemplos, que o terminal de cruzeiros no Porto e em Lisboa, bastante, portanto, exemplos muito próximos de nós, e favorece também o desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional muitas vezes é um motor de arranque, portanto, em termos de conseguirem, portanto, tanto direta como indiretamente, encontrar aqui formas de desenvolver uma região através do turismo, não só na criação, por exemplo, de uma unidade de turismo ambiental e rural, ou o caso das casas de turismo de habitação, mas também a abertura de novos restaurantes, a abertura das lojas, portanto, indiretamente vão favorecer o desenvolvimento dessa região. Por outro lado, promove também a preservação do ambiente, cada vez mais é uma preocupação das entidades do turismo preservar o ambiente e temos alguns exemplos como a construção de alguns hotéis ecológicos que de alguma forma tentam diminuir os custos e o seu impacto ambiental. Muitas vezes temos exemplos de hotéis que, ao abrirmos uma janela, o ar-condicionado desliga. O exemplo das toalhas que já não são lavadas, por exemplo, todos os dias quando um hóspede está durante uma semana, porque fica ao critério do hóspede essa opção, portanto poupamos aí também, no fundo, a água e os recursos hídricos. E por outro lado temos esta preocupação na recuperação do património histórico e cultural, portanto o turismo acaba por beneficiar determinadas zonas. O exemplo que temos mais próximo também agora será a Baixa do Porto, a Baixa de Lisboa, numa recuperação muito intensa, uma vez que temos os nossos turistas a visitarem-nos e também a preocupação em termos do património histórico e cultural, de alguma forma, que possa trazer aos turistas uma certa motivação para nos visitar, uma vez que tivermos todos os nossos monumentos, os nossos palácios em grandes condições, em melhores condições. Claro que o turista que nos visita irá passar a palavra e também irá com certeza trazer-nos outros colegas, outros amigos que poderão visitar o nosso país. Satisfaz as necessidades dos indivíduos. Como é que o turismo poderá satisfazer as necessidades dos indivíduos? Todos temos uma vida bastante ocupada, precisamos muitas vezes de cortar com a rotina, de procurar o equilíbrio e é aqui, através desta satisfação destas necessidades, que o turismo também intervém. Em relação à economia mundial, o turismo representa neste momento 9,8% do produto interno bruto, ou seja, da riqueza interna de cada país, e como já tinha referido, cerca de 10% do emprego global, 1 em cada 11 pessoas está a trabalhar ou direta ou indiretamente para o turismo. Importa então perceber
quais as definições que estão relacionadas com o turismo, mais numa questão de estatística, mais para perceber como é que chegamos, por exemplo, a dados como as chegadas turísticas ou as receitas do turismo. Portanto, eu tenho aqui uma definição que é o conjunto de relações e fenómenos originados pela deslocação e permanência de pessoas fora do seu local habitual de residência, desde que tais deslocações e permanências não sejam utilizadas para o exercício de uma atividade lucrativa principal. O que é que aqui limita um bocadinho uma deslocação normal, uma permanência normal das pessoas? Portanto, é de facto esta noção do seu local habitual de residência. O local habitual de residência depende muito dos países, a noção do perímetro. Em Portugal, sendo um país pequeno, está, alguns dos historiadores, ou pelo menos estudiosos do turismo, fazem referência a 40 quilómetros, e são normalmente o perímetro onde as pessoas residem ou para onde se deslocam para o seu emprego. Esta noção do local habitual de residência também não está consignada, por exemplo, para pessoas que têm uma residência fora, uma segunda habitação e vão normalmente duas vezes por mês para fora. Essas pessoas não estão consideradas, e há aqui uma necessidade de limitar a noção de turismo e de todo o conjunto de relações e fenómenos que estão relacionados com o turismo. Também não podem ser consideradas as deslocações e as permanências que estejam relacionadas com o exercício de uma atividade lucrativa principal, ou seja, alguém que se desloca ou dentro do país ou para fora do país para trabalhar e daí usufruir de uma atividade remunerada, e seja ela principal, não pode ser considerado, portanto, para o turismo. Aqui importa também distinguir outras atividades que são consideradas turismo de negócios, alguém que se desloca para ir a uma conferência, para assistir a um congresso ou para ir mesmo a uma reunião de trabalho. Aí sim já temos o turismo de negócios. Outra definição muito semelhante relacionada com o turismo é também portanto, as atividades desenvolvidas pelas pessoas ao longo de viagens e estadas em locais situados fora do seu enquadramento habitual. Cá está outra vez esta noção, mas traz-nos aqui um dado novo, por um período consecutivo que não ultrapasse um ano. Ou seja, caso a pessoa vá viver para fora, com certeza que já não, e seja por um período consecutivo de um ano, não podemos considerar nem a sua estadia, nem tampouco a sua deslocação para o turismo. Os fins podem ser diversos, como podem ver, portanto, são fins recreativos ou de negócios, ou ainda outros, mas o período limitado pela Organização Mundial de Turismo será, de facto, um ano. Claro que viagens imaginem 3 meses, 4 meses, em que a pessoa regressa ao seu país, aí já poderá ser considerado. Agora, o limite ultrapassado, o limite que se ultrapassa para lá de um ano, já não pode ser considerado para fins de estatística do turismo. Importante também, nesta percepção sobre o que é o turismo, será percebermos a sua evolução histórica, daí que temos a evolução dividida em 3 idades, portanto, a idade clássica, a moderna e a contemporânea. Comecemos pela idade clássica, portanto, está delimitada em termos do tempo, desde as primeiras civilizações até à primeira metade do século XVIII. E estas viagens têm algumas características específicas, como é o caso de serem consideradas viagens individuais. Isto em oposição a uma viagem que já pressupõe uma organização, seja ela em grupo ou não, mas que já tem outros serviços incluídos. Portanto, aqui as viagens eram somente individuais. As suas necessidades, a forma e a razão por que as pessoas se deslocavam tinha a ver com as necessidades fundamentais e as motivações relacionadas com trocas comerciais, com a religião, com a política, com o estudo ou mesmo com a saúde. Portanto, algo que levasse as pessoas mesmo a deslocarem-se, portanto, tendo por base uma necessidade fundamental. Os destinos eram mais limitados, portanto, Grécia, Egito ou Itália, portanto, Roma, relacionado também com as peregrinações. E estas são as características essenciais da Idade Clássica. Claro que esta noção de evolução
é isso mesmo, não há um corte definitivo, nem que se possa dizer agora é a idade moderna ou a idade clássica, mas há uma evolução natural pelas mudanças que foram sucedendo. Na idade moderna, a partir da segunda metade do século XVIII até ao início do século XX, temos estas características. Uma das mais importantes será a viagem, passa a ser a primeira, portanto, aparece a primeira viagem organizada em 1841 por Thomas Cook, e é ele que organiza também a primeira viagem coletiva. Portanto, a natureza das viagens, o tipo das viagens começa de facto a modificar-se. Já nos surge viagens de recreio, viagens de lazer, e aqui as viagens de recreio e de lazer, portanto, já pressupõem não só aquela necessidade de viajar, mas portanto, uma necessidade de relaxamento, de estarem, portanto, cortar com a rotina. E as motivações são outras, as pessoas já querem conhecer novas tradições, novas culturas e novas realidades. Os destinos passam por alguns destinos que estão incluídos no roteiro da Grand Tour, portanto, deslocações a Paris, a Florença, a Roma ou Veneza, jamais com este intuito de conhecer novas culturas. E passemos então para a idade contemporânea, em que o turismo começa, portanto, esta idade contemporânea tem início na segunda metade do século XX, e o turismo aqui já adquire uma importância como atividade económica que não tinha até então. As viagens passam a ser viagens de recreio, viagens culturais e parece-nos também as viagens temáticas, portanto, com diferenças já relativas às outras épocas. As motivações, cá está cada vez mais a procura de equilíbrio, a noção de necessidade de enriquecimento pessoal e também cultural, isto de uma forma geral e que ainda hoje se mantém nas nossas motivações de viagens, e os destinos já são muito diversificados, já são de acordo com as motivações que as pessoas têm numa determinada altura do ano, da vida, portanto, de acordo com as motivações que já vão encontrando. Assim nos aparece também o destino que as pessoas procuram e que as pessoas selecionam. A atualidade apresenta-se com algumas características muito interessantes. As perspectivas são, de facto, apostar na sofisticação da oferta. A sofisticação da oferta pressupõe qualidade de serviço, qualidade da estadia, qualidade em termos de roteiros, de circuitos turísticos. A especialização nos destinos é outra das características. Já temos, se calhar, a hipótese de escolher, as pessoas, o turista em si, o visitante, já tem a hipótese de escolher o destino que mais lhe diz e que tem a ver com as suas opções. Por exemplo, o turista que escolhe participar nas vindimas do Douro, da região do Minho, portanto, já é um turista que está esclarecido e que sabe que é ali que vai encontrar esta participação nas vindimas e que não encontrará provavelmente noutros destinos. Destinos que se apresentam mais de praia, um bom resort com qualidade, portanto, já são destinos diferentes para outro tipo de turistas e aqui também temos outra das características desta nossa época relacionada com a segmentação da procura, ou seja, as pessoas vão se agrupando em motivações, em desejos, para de facto encontrarem a melhor viagem, o melhor destino que satisfaça as suas necessidades e as suas expectativas. Isto leva-nos à personalização, ou seja, cada vez mais o turismo vai de encontro aos desejos e às expectativas que cada pessoa tem, uma vez que trabalhamos, e no turismo temos esta noção, uma vez que se trabalha para pessoas, de e para pessoas, e que são únicas e, portanto, há que encontrar o que mais lhes toca e, portanto, aquilo que elas mais desejam encontrar nas suas viagens e nas suas deslocações. Surge então um novo modelo de turismo,
que se baseia na diversificação da oferta. Encontramos hoje em dia hotéis de 5 estrelas, resorts, mas encontramos também o alojamento local, encontramos os hostels e de facto esta oferta que vai de encontro a vários segmentos de clientes. O equilíbrio dos recursos, já falámos anteriormente, portanto, a necessidade de pensarmos que os recursos são limitados, são finitos e, portanto, há que procurar, de alguma forma, um equilíbrio na sua utilização. Valorizar as diferenças, porque somos, como vos tinha dito ainda há pouco, somos únicos e aí terá que ser encontrado, portanto, o segmento das pessoas, portanto, dos seus interesses e das suas expectativas. Apostar na qualidade. Isto é uma preocupação recente, de alguma forma, que todos os governos têm, apostar tanto na classificação e na qualificação não só dos equipamentos, mas também na formação com qualidade dos efetivos e dos recursos humanos em termos do turismo. E depois apostar na inovação e criatividade de novos produtos e serviços, e penso que todos neste momento temos consciência que em Portugal vão surgindo novos negócios. Estou-me a recordar do Hipotrip, o autocarro que depois passa no Tejo, estou-me a recordar dos barcos que fazem os cruzeiros agora no Douro. Portanto, há aqui uma noção de criatividade e de inovação que vai potenciar o aparecimento de novos produtos e de novos serviços. Na atualidade, portanto, as motivações são muito distintas, mas a maior parte do tipo de férias que se fazem, do tipo de viagens, assenta de facto nestes 52%, mais de metade, em que os turistas, os visitantes, viajam com o objetivo de fazer férias, com o objetivo de utilizar o lazer e a própria, portanto, recreação. A seguir temos com 27% a visita a amigos e parentes, peço desculpa, e também com objetivos religiosos ou ainda outros. 14% são motivações que têm a ver com os negócios e depois temos uma percentagem que não é especificada, portanto difícil de inserir em cada uma destas categorias. O setor do turismo tem registrado de facto um crescimento sustentado, mesmo quando confrontado com períodos de crise. Nos últimos anos temos de facto registado esta informação e tem sido de facto acaba por ser um bocadinho surpreendente a forma como o turismo tem resistido durante estes anos de crise, e o ano de 2014 acaba por ser um caso de estudo, porque marca de facto uma certa viragem e a noção de que após as crises o turismo tem um crescimento bastante significativo. Em relação às chegadas internacionais de turistas, era outro dado que eu vos queria trazer, porque só em 2014 aumentaram cerca de 4,3% e atingiram um total de 1.133 milhões de chegadas internacionais. Em 2012 foi ultrapassada a marca de 1.000 milhões de chegadas internacionais. Muito a importância que o turismo tem tido nestes últimos anos. Outro dado tem a ver com as receitas internacionais, que atingiram 1.245 milhões de dólares em 2014, o que corresponde a um aumento real de 3,7%. Isto já tem noção das flutuações cambiais e da inflação, e portanto, estes dados são relativos, este crescimento de 3,7% é relativo a 2013. Mantém-se de alguma forma os mesmos destinos, os mesmos países, como sendo os países mais visitados e com maiores receitas, e que são eles a França, os Estados Unidos, a Espanha e a China. E pelas previsões feitas pela Organização Mundial do Turismo, em janeiro de 2015, registrou-se já um crescimento de 3 a 4% de chegadas turísticas e mantém-se esta perspectiva de crescimento de 3,3%
por ano até 2030, portanto com boas perspectivas em relação ao turismo. Vou-vos também aqui uns gráficos, uns dados sobre, uns quadros, melhor dizendo, nas tabelas, sobre tanto as chegadas internacionais como as receitas. Portanto, relativamente às chegadas internacionais, a França continua a ser o país mais visitado do mundo, seguida dos Estados Unidos. Depois temos a Espanha em terceiro lugar, quarto a China, Itália, a Turquia, a Alemanha, o Reino Unido, a Rússia e, por fim, o México, que voltou à tabela dos 10 primeiros países mais visitados, ou seja, estes dois dados são de facto distintos. As chegadas turísticas são muitas vezes aferidas tanto pelas chegadas aos aeroportos, aos portos internacionais, como também pelas estadias que são registadas nos estabelecimentos hoteleiros ou nos empreendimentos turísticos. Podemos ver que há aqui uma oscilação já entre 2013 e 2014, com crescimento praticamente em todos os países, e depois vemos no quadro ao lado a noção das receitas turísticas. Aqui já existe uma diferença, portanto, os Estados Unidos passa para primeiro lugar em receitas turísticas, a Espanha em segundo, em terceiro a China, quarto França, Macau, portanto na China, Itália, Reino Unido, Alemanha, Tailândia e aparece-nos Hong Kong também na China, portanto isto em receitas turísticas. Por fim, tenho também um gráfico que demonstra o crescimento e a previsão de crescimento das chegadas turísticas até 2030, sendo estas, portanto, como poderão ver, a maior registro, e é desde sempre um destino onde registra as maiores chegadas turísticas será a Europa. A Ásia tem vindo a ter um crescimento sustentado também nos últimos anos, depois as Américas, o Médio Oriente e ainda a África. Mas o que é importante aqui neste gráfico e que é de salientar é que de facto que existe o crescimento que é contínuo e que está previsto pelo menos até 2030 nas previsões da Organização Mundial de Turismo. Mas, e para finalizar, não poderia deixar de chamar a atenção para outra vertente do turismo, que não é só a parte económica, a parte da atividade económica e tudo o que pode proporcionar em termos de bem-estar aos cidadãos de um país, mas depois esta noção da partilha, da tolerância e da paz entre diversas culturas. Esta fotografia ganhou o prémio da Organização Mundial de Turismo em 2011 e que eu acho que também representa muito o que este setor é. Em resumo, o que falámos foi do conceito de turismo, a evolução histórica e as características de cada época, e também a atualidade, os novos modelos de turismo e ainda o desenvolvimento atual e as tendências que são expectáveis no futuro. Muito obrigada. Eu agora gostaria de saber se têm alguma questão que queiram colocar, mesmo pelo chat. Eu não sei se a Margarida me está a ouvir, eu tenho a informação que a Fátima respondeu que estava a ouvir perfeitamente, mas não tem microfone. Não sei se a Margarida está a ouvir e se pode de facto dar alguma informação. Se querem colocar alguma questão, eu tenho um breve questionário para responderem no final, um exercício. Sim, Fátima, não por e-mail, mas vou colocar no campus
e o vídeo vai estar também disponível dentro de 2 dias, mas no campus poderá ter acesso a esta apresentação, sim. Então vou colocar agora só as questões para caso tenham, para também consolidar estes conhecimentos que falámos aqui e também para ver, pode ser que surjam também mais algumas dúvidas. Portanto, este é um exercício. Fátima, consegue ver? Consegue visualizar? Perfeitamente, pronto. Eu vou lendo e vou-lhe dar algum tempo, penso que 5 a 10 minutos tem tempo para responder. Portanto, a primeira pergunta é: assinala as características que definem o conceito de turismo. E, portanto, tem aqui as opções. Poderá responder através do chat, se quiser, eu depois disponibilizo também a solução. A segunda pergunta, portanto, tem a ver com a que épocas correspondem, que épocas corresponde ou corresponde as viagens cujas motivações têm como objetivo a procura de equilíbrio e o enriquecimento pessoal e cultural. A terceira, a primeira viagem organizada pertence a que época? Em que ano foi atingida a marca de 1.000 milhões de chegadas internacionais? Sim, por favor, sim. Sim, é para responderem todos, muito obrigada. São neste momento 16h30, até às 16h40 têm tempo para responder. Obrigada. Eu penso que está visível para todos o questionário, este exercício. Se entretanto vos surgir alguma questão, eu também estou disponível para a esclarecer. Tânia, consegue falar ou só consegue escrever? O seu ou o nosso? O nosso, penso que nós testamos. Está bem, Tânia. Então é sempre preferível então escrever e eu vou esclarecendo. Sim, pode. Eu dou mais 5 minutos. Quando tiverem terminado, eu peço por favor que me informem e quando tiverem terminado eu então peço para me darem as respostas. Poderão responder a todas, eu depois dou então a resposta, a solução e explico.
Muito bem, Fátima, sem problema. Como eu não sei se todos ouviram, porque eu não consigo ouvir-vos, sei que já percebi. Está bem, Margarida. Eu sei que alguns estão com alguma dificuldade em ouvir, devido às configurações do PC, ou pelo menos em verem, mas eu queria só informar-vos que tanto o vídeo, estamos a gravar, e tanto o vídeo como depois o PowerPoint e todos os materiais irão ser disponibilizados. No campus será disponibilizado o PowerPoint e estas perguntas. E o vídeo depois eu informarei, dentro de 2 dias também estará disponível, penso que através do campus, mas poderão sempre voltar a ouvir e a ver, portanto, a ler estes conteúdos através do PowerPoint. Eu só gostaria que, caso já tenham terminado as respostas, me informem, ou se realmente não conseguem responder. Excelente, ok, Fátima. Fátima está a dizer que vai enviar as respostas, agradeço. Pelo menos as 6 primeiras das seleções. Sim, Fátima, sim, estive com dificuldades técnicas, muito bem, não há problema, pode responder na mesma, Tânia, é só para, e aí ao responder eu depois vou esclarecer, portanto, ficará com uma noção diferente e mesmo as dúvidas que possa ter também são esclarecidas através das respostas. Já estão todas? Já responderam todos? Fátima tem aqui 2 que não estão totalmente corretas, mas eu vou passar a solução. Muito bem, muito bem. Eu vou-vos dar só mais 3 minutos e depois então irei mostrar-vos a solução. Nós vamos, deixem-me só chamar a atenção, sempre que possível vamos mesmo começar na hora que está prevista, iremos fazer mais webinars, é assim que vamos designar estas apresentações. Damos sempre 2 minutos de tolerância, mas vamos tentar que sejam de facto feitos a horas e tentar de facto começar dentro das horas e datas que estão previstas.
Vou então mostrar-vos a solução. Eu acho que já tentaram responder pelo que eu percebi, há aqui muitas respostas que estão corretas e eu vou apresentar-vos a solução. Dê-me só um minuto, por favor. Eu peço desculpa, há aqui uma resposta que não está correta, foi lapso meu. Portanto, assinale as características que definem o conceito de turismo, o conjunto de relações e fenómenos resultantes da deslocação e permanência de pessoas, correto. Não está, portanto, não poderá ser nunca as deslocações com o objetivo de exercer uma atividade principal lucrativa, não de todo, porque isto para a Tânia que entrou depois, a explicação é esta: alguém que se desloque para exercer uma atividade remunerada, uma atividade principal, não pode de alguma forma ser incluída na estatística de turismo, porque já faz parte de um conceito de imigração ou outro conceito. Quando há deslocações, isso sim, para não fazermos qualquer confusão, quando há uma deslocação ou uma permanência de uma pessoa que vai assistir a um congresso, a uma conferência, ou ainda deslocar-se para uma reunião de trabalho em Paris, em Madrid, aí sim é considerado turismo de negócios, porque não está propriamente a exercer uma atividade remunerada em si, está ao serviço de uma empresa e desloca-se, portanto, para diferentes participações ou nos congressos ou nas reuniões. Portanto, nunca poderemos incluir no turismo as deslocações com o objetivo de exercer uma atividade principal lucrativa ou remunerada. As deslocações para fora do seu enquadramento habitual também não são consideradas para o turismo de forma nenhuma, porque peço desculpa. Portanto, as deslocações para fora do enquadramento habitual são também uma característica do turismo, assim é que é. Portanto, uma vez que dentro do enquadramento habitual, ou seja, no seu perímetro de trabalho ou de residência, não podemos considerar essas deslocações para o turismo, mas sim aquelas as pessoas que se deslocam para fora desse enquadramento, onde diariamente as pessoas têm que se deslocar para o emprego ou portanto, retornando à sua residência. Portanto, isto é o considerado enquadramento habitual. Portanto, o enquadramento habitual é um dado que é necessário para o turismo no momento em que as pessoas se deslocam para fora desse enquadramento habitual ou do seu ambiente habitual de residência, onde andam. Portanto, a resposta correta, eu peço desculpa, mas a resposta correta seria a A e a C. Portanto, tínhamos aqui duas opções corretas, são as características que definem o conceito de turismo. Em relação à época, correspondem as viagens cujas motivações têm como objetivo a procura de equilíbrio e de enriquecimento pessoal e cultural. Já estamos a falar da época contemporânea, já há aqui a tal noção de que as pessoas vão procurar cortar com a rotina e procurar o equilíbrio para se restabelecerem, para continuarem a sua vida profissional. Portanto, já há aqui estas noções que são atuais, que são da época contemporânea, e a primeira viagem organizada pertence de facto à época moderna, com portanto, o contributo de Thomas Cook. Portanto, a viagem organizada foi de facto conseguida e preparada por Thomas Cook. Em que ano foi atingida a marca de 1.000 milhões de chegadas internacionais? Foi em 2012, de facto, que se registrou este recorde, e o país mais visitado do mundo e que tem sido durante vários anos é realmente a França. Portanto, em 2013, 2014 e nos anos anteriores tem sido o país mais visitado. O país que tem as maiores receitas turísticas em 2013 e 2014 é os Estados Unidos da América e, portanto, também é um país que, em termos de receitas turísticas, também se tem mantido no primeiro lugar já há alguns anos.
As três características do novo modelo de turismo poderá ser a diversificação da oferta, o equilíbrio dos recursos, a valorização das diferenças, a aposta na qualidade e na inovação e criatividade. Portanto, qualquer uma destas características está relacionada com o novo modelo de turismo da atualidade, portanto, e que se pensa que vai... Pensamos que, e é previsto que continue assim, portanto, a diversificar a oferta, tanto na sua qualidade, como também no tipo de segmentação, de classificação de hotéis, portanto, que estão previstos, no equilíbrio dos recursos em relação ao meio ambiente e à forma como os gerimos, no valorizar as diferenças entre as pessoas, nos seus gostos, nas suas expectativas, e depois aqui uma aposta na inovação e na criatividade, que é bem patente hoje em dia também em Portugal, com os novos negócios que têm estado a surgir com este boom turístico. O motivo que leva a maioria das pessoas a viajar na atualidade é o lazer, é a recreação e são as férias, com 52%, como vimos naquele gráfico. O crescimento registado pelas chegadas turísticas em janeiro de 2015 foi de 3% a 4%. Este é um dado que só no final do ano e lá para 2016, primeiro trimestre de 2016, é que poderá ser confirmado. Isto é só um dado de janeiro. E a perspectiva de crescimento por ano até 2030 é de 3,3% ao ano. Portanto, estas eram as respostas e em relação a dúvidas que possam ter, poderão expô-las agora. Se algum dos assuntos abordados não ficou muito bem esclarecido, ou agora ou mais tarde, também poderão continuar a enviar as vossas dúvidas. Há dúvidas que eu possa esclarecer? Alguma das questões não ficou bem esclarecida? Conseguem ver as soluções todas? Alguma questão que queiram colocar? Bem, caso não haja qualquer esclarecimento que necessitem, eu vou dar por terminada então a sessão. Agradeço-vos imenso terem participado e em breve receberão também novas datas para outras apresentações. Muito obrigada a todos, uma boa tarde.